coisas que ela vai querer tirar com você. Pois é, boa noite, professor. Muito bom ter você nesse dia importante, triste, né? Acho dias muito tristes. A gente sabia mais ou menos que podia acontecer, mas quando acontece a gente faz mais de novo e agora de forma muito mais violenta e cínica, né? E Tereza, vamos lá então, é isso mesmo. Conversando com vocês aqui, talvez há 1 ou 2 meses, eu chamava atenção para o fato de que o que estava em jogo realmente não era a doutrina Monroe, que é a doutrina de 1823 do James Monroe, a América para os americanos, que era um pressuposto geral, uma petição de princípio. O que realmente está em jogo hoje em dia é o retorno anacrônico de algo que se fala muito pouco no Brasil, que é o corolário Roosevelt, que é de 1904, que foi uma radicalização nem tanto da doutrina Monroe, quanto da política diplomática, que é até um oxímoro, do Big Stick, do grande porrete, que começou a ser exercitado pelos Estados Unidos na guerra com a Espanha em 1898, quando pela primeira vez o poderio militar americano derrotou uma nação europeia e com isso conseguiu protetorados como a Porto Rico, Filipinas e Guam, que é uma pequena ilha, e estabeleceu uma espécie de protetorado informal, não oficial, sobre Cuba. Uma das razões pelas quais pouco se entende no Brasil, mas da resistência do povo cubano, apesar das enormes adversidades que enfrenta, é porque no processo de independência de Cuba, quando o processo estava prestes a ser vitorioso, onde morreu o José Martí, o grande herói cubano, o início da Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos passam a controlar o processo. E os primeiros presidentes de Cuba são fantoches dos Estados Unidos. Por vezes, o governo se realiza diretamente da embaixada norte-americana em Havana. Então, esse é o princípio. Mas em 1904 aconteceu algo muito importante, Tereza e Florestan, e que eu acho que é crucial para que nós entendamos o que está acontecendo agora. Eu falei isso para vocês há uns 2 meses. É assim, em 1902, final de 1902, início de 1903, o presidente da Venezuela se recusou a continuar pagando a dívida externa porque o país passava por uma crise econômica muito séria e havia uma instabilidade muito grande em todos os níveis da sociedade venezuelana. Como resultado, algumas nações europeias impuseram à Venezuela um bloqueio naval muito poderoso. Não houve invasão militar, mas houve um bloqueio naval, o mesmo que os Estados Unidos fizeram antes do que aconteceu há 48 horas. Então, na mensagem ao Congresso, que todo presidente americano realiza uma vez por ano, o Theodore Roosevelt criou os princípios do corolário Roosevelt, de 1904. Quais são os princípios do corolário Roosevelt? São esses os princípios que regem a política externa norte-americana em relação à América Latina desde 1904. Ele sempre menciona a doutrina Monroe porque é algo açucarado, América para os americanos, como uma declaração de princípio. O que o corolário Roosevelt diz, com todas as letras, com o mesmo cinismo que nós estamos assistindo agora, os representantes do governo norte-americano, dizendo que não é aceitável que no hemisfério ocidental, palavras deles, que haja um governo que tenha recursos naturais que não possam ser usados pelos americanos. De onde vem isso? Então, em 1904, o Theodore Roosevelt estabeleceu que os Estados Unidos teriam o direito e, sobretudo, o dever de realizar intervenções militares em países latino-americanos em crise econômica que não pudessem saldar suas dívidas, mas, sobretudo, que colocassem em risco empresas norte-americanas. É esse o corolário Roosevelt que está sendo agora aplicado radicalmente pelo Donald Trump. Um exemplo concreto onde foi aplicado de maneira exemplar, com a primeira grande operação psicológica da CIA na segunda metade do século XX, e que teve uma repercussão 10 anos depois no Brasil. Em 1954, o presidente da Guatemala, o Jacobo Arbenz, que em nenhuma circunstância era um homem de esquerda, muito menos comunista, era um nacional desenvolvimentista característico dos anos 50, um Juscelino Kubitschek da Guatemala. Ele realizou uma reforma agrária que tocava terras da United Fruit Company, que era uma multinacional, a primeira grande multinacional, uma das primeiras grandes multinacionais norte-americanas, que plantava frutas no Caribe, especialmente banana, daí República de Bananas. A United Fruit Company se julgou prejudicada pelo projeto da reforma agrária do Jacobo Arbenz. Tereza, Florestan,
foi a primeira grande operação psicológica da CIA que levou... derrubaram o Arbenz, né? Em 4 meses, o Jacobo Arbenz renunciou. Você sabe quem estava lá fazendo uma viagem na América Latina, jovem, para conhecer a realidade do continente? Um jovem médico argentino, recém-formado, o Che Guevara, estava na Guatemala em 1954. Quando o Mark Zuckerberg deu uma entrevista famosa, Tereza, há pouco tempo, explicando a sua guinada ideológica, o Mark Zuckerberg disse o seguinte: eu apoio o Trump porque as empresas norte-americanas necessitam do apoio e da defesa do governo norte-americano. Isso não é doutrina Monroe, isso é corolário Roosevelt. É isso que está sendo aplicado de maneira radical. Com uma diferença, Tereza, eu digo isso e paro para escutar vocês, com uma diferença, que essa, então, nós precisamos discutir aqui. É a disfarçatez. Porque no caso da Guatemala, em 1964 no Brasil, e em 1973 no Chile, em que houve operações psicológicas da CIA e operações efetivas, todos os documentos são desclassificados. Militares também, né? A Operação Brother Sun. Isso, exatamente. Quer dizer, havia, pelo menos, Tereza, havia a preocupação de um verniz ideológico. No caso, a gente falou disso, havia desculpa. No Iraque havia desculpa das armas químicas, né? Isso, das armas de destruição de massa. Na luta contra o terror... filhão, na luta contra o terror, teoricamente era uma autodefesa. Olha, Tereza e Florestan. Oi. Tudo bem? Oi, tudo bem? Ele está acompanhando, muito interessado no que aconteceu na Venezuela, né, filho? É certo sequestrar um presidente? Não, né, filho? Você vai ser um grande intelectual. Ele já falou assim, o Trump é louco, todo mundo concorda com ele, né, filho? O Trump é louco. Doido, né, filho? Vai lá com a mãe, filhão. Dá tchau para todo mundo. Tchau. Tchau. O que realmente... Então, o fato dos Estados Unidos... Eu queria que você visse uma imagem aí, não sei se você já viu essa imagem hoje, estou pedindo a Sara para colocar ela na tela. Sara, você está me ouvindo? Eles sintetizaram o colorário Roosevelt numa imagem agora. Olha, postagem de há pouco do Departamento de Estado, postagem oficial. Né? Essa aí é a síntese imagística do que você está falando. É isso. E houve declarações expressivas, por exemplo, o Trump dizendo que eles iam governar a Venezuela, iam, sobretudo, manage the oil, iam gerenciar o petróleo. Então, um ponto importante para destacar, Florestan e Tereza, é que essa disfarçatez pagará um preço. Pode não pagá-lo de imediato, mas essa disfarçatez vai pagar um preço, porque não existe nenhuma justificativa. E tem uma coisa importante também, Florestan, que nós não estamos ainda discutindo, e que eu acho que é importante. Então, o primeiro ponto importante é o corolário Roosevelt. Segundo ponto, seria uma justificativa ideológica. Isso vai cobrar um preço, porque não se faz política, Tereza, sem símbolo. Você não pode fazer política no plano internacional, no plano interno, você não pode fazer política sem símbolo. Você precisa... só porque eu quero o petróleo deles, né? É muito cinismo. É muito explícito, é uma disfarçatez muito grande, a tal ponto que não houve nos Estados Unidos nenhuma movimentação popular de apoio à ação americana. Não houve nenhum sentimento patriótico, algo característico dos americanos. Ninguém colocou a bandeira no carro, ninguém colocou a bandeira, renovou a bandeira na porta de casa. Não é possível fazê-lo, dada a total disfarçatez do procedimento. Dois. Professor, eu queria saber o seguinte, quer dizer, na realidade o que você está falando faz sentido. O mundo vê estarrecido o Trump tomando decisões que afrontam, inclusive, a legislação internacional, né? Porque ao invadir um país, sequestrar um presidente da República, sem nenhuma prova de que ele esteja ligado ao crime organizado, ao narcotráfico, né? Se ele faz uma ação como essa, né? Inclusive mandando mísseis e matando pescadores ali no Caribe e no Pacífico. Eu te pergunto o seguinte, isso não vai criando uma antipatia ruim para o sistema dos Estados Unidos? Totalmente, Florestan. É algo similar ao que o Netanyahu conseguiu fazer com a imagem do Estado de Israel. Há 3 anos atrás, não existia, em relação ao Estado de Israel, ao Netanyahu, o que há hoje no mundo. Hoje, no mundo, milhões de pessoas se mobilizam contra o genocídio na Palestina.
em breve as pessoas começarão a se mobilizar contra essas ações do Donald Trump, porque a disfarçatez é muito grande. Mas o problema não é só de legislação internacional, não, Florestan. Há dois problemas. Passei o dia hoje assistindo, alternando entre na televisão Fox News. Nessas horas eu prefiro assistir a Fox News, que é a Jovem Pan deles, é bastante revelador. Eu alternei entre a Fox News e Telesur e outros canais em espanhol. Há uma questão que surgiu agora, há pouco tempo, surgiu algumas horas atrás. A primeira informação que nós tivemos da operação, nós fomos, não quero dizer enganado, tem uma palavra ótima em inglês para isso, fomos misled. Nós fomos conduzidos por um caminho equivocado de interpretação, porque os americanos disseram que a operação havia sido uma operação cirúrgica, efetiva, pontual, que em 1 hora tudo estava resolvido, sem mortes. O que eles não disseram, Tereza, é que não havia mortes do lado americano. O governo da Venezuela revelou que houve 32 mortos, soldados cubanos defendendo o Nicolás Maduro. Entre mais de 80 totais, né? Isso, exatamente, Tereza. Então, não foi uma operação pontual e cirúrgica, como eles disseram no primeiro momento, porque eles mostraram um vídeo, o vídeo da captura do Nicolás Maduro, o Nicolás Maduro entrando no avião, algemado, vendado, com uma garrafa de água na mão. Ao que parece, Tereza, há um segundo vídeo. O segundo vídeo parece que é o vídeo do confronto. Este vídeo, as forças de segurança norte-americanas não querem liberar. E já há representantes da oposição, senadores e deputados do Partido Democrata, como a Nancy Pelosi, exigindo que eles precisam ver o segundo vídeo. Por quê, Florestan? Porque agora é um problema interno, que é o seguinte. Porque nesse vídeo, é neste que, segundo o padrinho lá, aquele homem, segundo o nome padrinho, ministro da Defesa, eles mataram a sangue frio 80 pessoas, né? Entre eles os 32 cubanos, que era a guarda de segurança do Maduro. Essa chacina deve ter sido filmada, e esse vídeo é que eles não querem. Houve uma chacina ali no quartel, né? E Tereza, foi filmado porque o Trump se jactou de ter visto ao vivo toda a operação. Então, se houve, de fato, um assassinato, uma chacina de mais de 80 pessoas, isso cria um problema bem sério, Florestan. O problema é o seguinte, me acompanha, Tereza, olha a seriedade do problema. Pela Constituição norte-americana, o Donald Trump não pode se engajar em ações de guerra sem aprovação no Congresso. Recordemos... Isso ele já fez, né? Ele não pediu. Ele não fez, ele não pediu. Então, recordemos que lá atrás, na guerra contra o Iraque, tanto o George Bush filho quanto o Tony Blair hipotecaram as suas carreiras tentando convencer que havia armas de destruição de massa. Então, o Congresso na Inglaterra e nos Estados Unidos liberaram a guerra. Eles não começaram a guerra antes da liberação da autorização no Congresso. Então, tecnicamente, então, todos os agentes envolvidos na operação, o Donald Trump, como comandante-chefe das Forças Armadas, hoje, Tereza, eles são criminosos de guerra, porque eles se engajaram numa ação de guerra sem autorização formal. Qual é o único refúgio que eles têm? Eles precisam dizer que eles agiram contra uma organização terrorista, porque em ações de terrorismo há uma liberdade maior para a ação do chefe de Estado. Mesmo assim, quando Barack Obama foi o responsável, no governo dele, houve a caçada final ao Bin Laden, já existia uma autorização no Congresso. Então, a questão não é só internacional, a questão também é interna. Do direito internacional e do direito interno, né? Há duas violações. Professor, eu estou com muita angústia com um assunto sobre o qual queria te ouvir, tá? Assim, o que se passa nessas últimas horas na Venezuela? Supostamente sempre se falava que era uma intervenção na Venezuela para derrubar o regime, trocar o regime e tal. Eles sequestraram o Maduro, mas o regime continua governando, né? Nesse momento, a presidente é a vice do Maduro, os ministros estão nos seus cargos, o ministro da Defesa, o ministro do Interior e outros mais e tal. Teve suspeitas de traição, mas nada está claro ainda.
etc. Mas, assim, o fato é que, no sábado, a presidente Delcy Gonzalez, presidenta interina, né, ela fez uma declaração dura em defesa da soberania, condenando o sequestro do Maduro, que ela chama de único presidente que há nesse país é ele, eu sou interina e tal, uma posição muito legalista, etc. Foi muito dura. O Trump reagiu a esse discurso dela de sábado, dizendo que se ela não colaborar, se ela não fizer as coisas certas, quer dizer, as coisas que eles querem, né, que ela pode pagar um preço mais alto do que o do Maduro. E aí, ontem, domingo, ela fez uma postagem, né, onde ela faz declaração, assim, tem frases muito conciliadoras com os Estados Unidos, ela fala em governo de cooperação, ela fala que a Venezuela quer viver sem ameaças, mas também respeitando a soberania, em suma, que é um acordo de respeito mútuo das soberanias e tal. É um discurso bem conciliador o que ela fez nessa postagem de ontem, né? E eu pergunto, você entendeu que ela fez uma inflexão por razão tática, porque o que restou do chavismo continua no governo e quer sobreviver, digamos, salvar os cacos dessa destruição, ou que ela está fazendo aí, sabe, piscando para o Trump, para fazer um governo de colaboração, coisa e tal. Eu confesso que nesse momento eu tenho dúvidas sobre o que está se passando, né, com essa presidenta. Não estou ouvindo. Antes de entrar aqui, eu assisti o juramento que ela prestou assumindo a presidência interina. São praticamente 3 minutos, não sei se vocês já assistiram. É um juramento formal, mas ela fez questão de dizer que ela assumia como interina, que o presidente efetivo era Nicolás Maduro, e ela usou um termo forte. Ela disse, o presidente que foi sequestrado. E ela assume como interina. Por que isso é importante, Tereza? Inclusive, ela termina jurando pelo nosso libertador Simão Bolívar. Simão Bolívar, exatamente. Mas ela ter frisado que o presidente é Nicolás Maduro, que foi sequestrado, é um gesto importante, porque, ao que parece, o cálculo do Trump era algo similar ao que aconteceu no Brasil em 64, Tereza. Se você se recordar, em 64, enquanto João Goulart estava em Porto Alegre, esperando o que ia acontecer, quem foi que declarou vago? Foi o Auro de Moura Andrade, presidente. Isso, obrigado. Isso, muito obrigado, Tereza. E o Tancredo Neves gritava, canalha, canalha. Quando ele declarou a cadeira presidencial vaga, o golpe está consumado. O João Goulart estava em Porto Alegre. Ao que parece, a intenção, o cálculo dos estrategistas do Donald Trump é que o sequestro do Maduro obrigaria a Delcy Rodrigues a assumir efetivamente a presidência. Se ela o fizesse, como o Maduro não completou ainda metade do mandato, ela teria 90 dias de presidência e constitucionalmente teria que convocar eleições. E o cálculo americano é que eles poderiam fazer uma intervenção nessas eleições e assegurar a vitória de um preposto qualquer. Lembremos que a Maria Corina Machado, há mais ou menos de um mês, deu uma entrevista absolutamente chocante, dizendo com todas as palavras que não se preocupassem porque o petróleo seria americano. Todos nós escutamos essa entrevista absolutamente submissa, servil, um horror. Quando ela afirma que ela é interina, mas que o presidente continua sendo Nicolás Maduro, não está contando o prazo de 90 dias. Então, isso já contradiz fortemente o que a equipe do Trump imaginava. É uma primeira, entre aspas, micro-vitória. Ela não ter assumido a presidência efetivamente, mas de forma interina. Interina. Certo. A declaração do Trump, nós estamos assistindo, na verdade, Tereza, eu espero não ser muito enfático, potencialmente, ou é o princípio da Terceira Guerra Mundial, ou é o princípio final da decadência americana. Por quê? Porque o que os Estados Unidos querem, de fato, é voltar ao mundo pré-Primeira Guerra Mundial. No mundo pré-Primeira Guerra Mundial, antes de 1914,
houve uma crise similar, crise de falta de matéria-prima antes da descoberta do petróleo e crise de mercado. Qual foi a solução que as potências europeias encontraram? À época, os Estados Unidos ainda estavam à margem. Entre final de 1884 e início de 1885, na famosa e infame Conferência de Berlim, eles jogaram um mapa do continente africano na mesa, Tereza, e decidiram criar países. O mapa político da África hoje foi decidido numa mesa em Berlim. Por que eles fizeram isso? Eles tinham que organizar politicamente o continente africano para estabelecer as regras do botim. Quem ia ficar com o quê? Basicamente isso. Okay. Por exemplo, a Bélgica ficou com o Congo. E o rei Leopoldo, que se dizia cristão evangelizador... ele estava ficando fora, né? E ele deu todo um jeito ali de ficar com o Congo. Tem toda uma história dizendo que ia evangelizar. Matou mais de 10 milhões de congoleses, criou o primeiro genocídio massivo da história da humanidade, gerou, entre outras coisas, protestos. E o Joseph Conrad, quando escreve O Coração das Trevas, é baseado na experiência do Congo. Por que eu estou dizendo isso, Florestan? Não estou indo muito longe, não, Florestan. Veja, os Estados Unidos querem fazer da América Latina, Tereza, o seu continente africano no século XXI. É isto. Eles querem fazer da América Latina, Venezuela, maior reserva de petróleo do mundo. É aquele meme que eu te mostrei, pedi para a Sara exibir há pouco. Esse hemisfério é nosso, né? Esse é o nosso hemisfério. Venezuela tem terras raras e tem uma série de recursos naturais muito preciosos para a tecnologia da informação. Então, por que eu digo que é o princípio, potencialmente, é o princípio da Terceira Guerra Mundial ou a decadência final dos Estados Unidos? Porque, Tereza, se os Estados Unidos realmente conseguirem tomar a Venezuela, os seus recursos naturais, as terras raras, os metais preciosos indispensáveis para a tecnologia da informação e o petróleo, a China não vai ficar inerte em relação a Taiwan. A Rússia considerará direito seu absolutamente assegurado a Ucrânia inteira, não Crimeia, a Ucrânia inteira. Acabará qualquer espécie de regulação no plano internacional. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, criou-se a Liga das Nações, que, teoricamente, a Liga das Nações teria a finalidade de evitar uma nova guerra pela mediação pacífica dos conflitos. A Segunda Guerra se tornou inevitável quando os países europeus começaram a desrespeitar completamente a Liga das Nações, especialmente a Alemanha. O Trump, antes de assumir, já começou a minar a Organização das Nações Unidas. Não paga as contribuições norte-americanas, não acredita, faz o possível para desacreditar as Nações Unidas. Se esse literal sequestro da Venezuela for bem sucedido, isso abre um precedente perigosíssimo para o mundo, porque os países mais fortes farão o mesmo com países mais fracos. É o fim completo da ordem internacional criada após a Segunda Grande Guerra. É o prenúncio de uma Terceira Guerra Mundial, Tereza. Ou haverá uma reação forte da comunidade internacional, haverá uma reação forte dentro dos Estados Unidos ao evidente governo autocrático do Trump, mas o mais importante de tudo, é indispensável, e nós não temos ainda informações seguras, é indispensável compreender o que acontecerá na Venezuela, porque nesses casos, geralmente o ponto decisivo é a resistência da população. Gente, só uma coisa, o Florestan está com problema de conexão, ele está tentando entrar aqui pelo celular. Posso te embarcar, Florestan? Vamos lá. Aí. Deu certo. Só está desligado o teu áudio, mas tá ok, viu? A imagem está boa. Florestan, o Império está impedindo a sua fala. Nós estamos me boicotando aqui, sabe? Deve ser, porque o sinal tem caído sistematicamente. Eu não estou escutando o Florestan, vocês estão escutando? Sim, a gente está ouvindo, sim. Eu não estou escutando agora. Está escutando? Oxi. Não está escutando? Não. Oi? Eu estou. Mas o professor não está te ouvindo, não, Florestan. Vez ou outra dava esse problema, né? Esse conflito. Não, eu só escuto você, Tereza. Bom, então você não está me ouvindo, né, João? É melhor que eu saia e volte, talvez, não é? Não é você. É o Florestan. Eu saio e a volto. Sara, não sei se eu estou escutando a Sara também. Professor, tá ouvindo? É melhor você sair e voltar, porque o Florestan eu acho melhor eu sair e voltar, Tereza, porque só estou escutando você. Tá
Tá bom. Deixa eu fazer isso aqui. Vamos ver se ele volta. Ele dizia há pouco... Você está ouvindo a mim? Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo perfeitamente as duas. Eu também estou ouvindo todo mundo. Não estou com problema com ninguém. Estou escutando todo mundo. Voltou. Está ouvindo, professor? Agora escuto. Ouve todo mundo? Então, professor, você dizia agora que podemos ter o início da Terceira Guerra Mundial ou o início do declínio do Império Americano, digamos, cair por apodrecimento interno como o Império Romano, né? O Império vai apodrecendo por dentro também, né? Com os impérios. Acontece isso. O que importa agora, né, Tereza, é saber o que sobra para a gente a partir de 2026, porque nós temos eleição, né? E até lá, que está bem pertinho, o que vai rolar, né? Porque essa é a questão que está me preocupando, sabe, Tereza? Para mim também. Então, todo mundo está com isso. Do Lula ao mais, humilde brasileiro, todo mundo está pensando nisso, que vai sobrar para nós. Mas antes, rapidamente, você dizia o seguinte: vai depender muito da resistência interna na Venezuela. Eu não estou vendo resistência interna. Nós não temos ainda, Tereza, informações seguras do que está acontecendo internamente na Venezuela. É muito importante saber se haverá alguma forma de resistência a essa tentativa do Trump. Porque, por exemplo, alguma resistência interna na Venezuela pode ser decisiva para decidir qual será, de fato, a posição final da Delcy Rodrigues, que agora é presidente interina. Mas o Florestan mencionou um ponto, Tereza, que eu acho que é fundamental. E acho bem importante. Vamos para ele. Vamos para ele. Florestan, agora ficou cristalino, óbvio, lulante, como diria o nosso Rodrigues, da razão pela qual o Tarcísio de Freitas exonerou o Guilherme Derrite e a razão pela qual o Guilherme Derrite, em poucos minutos, apresentou um relatório que propunha a classificação do crime organizado no Brasil como narcoterrorista. Porque se isso tivesse passado, o que aconteceu na Venezuela poderia acontecer no Palácio do Planalto. Poderia acontecer em Brasília, Florestan. Porque se um país considera que está enfrentando uma situação de narcoterrorismo, isso abre um precedente legal para uma invasão norte-americana. Claro. Então, ficou muito claro, Tereza, e nós, Florestan, nós temos a obrigação cívica de dizê-lo com todas as palavras, de ir lá na rede deles, de dizer aqui agora, as declarações de Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Nicolas Ferreira, na minha opinião, constituem crimes de traição à pátria. O Nicolas Ferreira publicou um meme, não chamo nem de meme, ele cometeu um crime, aquela foto do Nicolás Maduro, em que ele está algemado com uma garrafa de água na mão. Ele colocou o presidente Lula na foto e disse... Ele fez montagem, Fez montagem, Tereza, e escreveu, "Oh Deus, amém". Isso é crime. Ele está literalmente sugerindo que uma nação estrangeira invada o Brasil e sequestre o nosso presidente. Veja, eu acho que poucos como eu foram tão visceralmente contrários ao bolsonarismo. Tereza, eu digo aqui, se o Bolsonaro, tendo sido eleito pelo povo, fosse sequestrado por uma nação estrangeira, eu defenderia o Bolsonaro. Ele é um presidente brasileiro eleito pelo povo. Ele tem que ser retirado pelo voto. Ele não pode ser sequestrado por uma nação estrangeira. Mas que Nicolas Ferreira e tantos políticos da direita tenham se dado o direito de dizer o próximo é o Brasil, o próximo é o Lula, isso mostra para o povo brasileiro qual é o material de que as pessoas são feitas, Florestan. São traidores da pátria, dobram a espinha, não tem nenhuma altivez. Isso em 2026, agora, este ano, na eleição, estará em jogo. A questão toda é saber, Florestan, se em outubro, se o Trump continua com o mesmo poder. Antes haverá as eleições, os chamados midterm elections. E as eleições, em alguma medida, Tereza, essas ações do Trump na Venezuela, ameaçar o Petro, ameaçar a Cláudia Sheinbaum, ameaçar a Noruega, é uma tentativa de resgatar algum nível de popularidade para as eleições, para as midterm elections. A preocupação do Trump são as midterm elections, porque a popularidade dele está caindo vertiginosamente. Hoje, a Cláudia Sheinbaum, nesse meu passeio que eu fiz entre as televisões em espanhol e em inglês,
A Cláudia Sheinbaum deu uma entrevista importantíssima, aquelas manhaneiras. Ela disse algo fundamental, Tereza, algo que o presidente Lula, creio que tentou dizê-lo, mas o disse de forma muito desastrada. A Cláudia Sheinbaum disse o seguinte: por que é que o Donald Trump não se preocupa com o narcotráfico interno nos Estados Unidos? Por que que o Donald Trump não é capaz? Por que que a inteligência norte-americana não é capaz de fazer o mesmo trabalho que fizeram com o Nicolás Maduro, invadir um país e sequestrar? Por que que a inteligência americana não acaba com o narcotráfico dentro dos Estados Unidos? E ela fez uma pergunta: quem são os traficantes norte-americanos? Como as drogas que vêm de fora, como que elas entram no território americano? Quais são as redes de circulação de drogas nos Estados Unidos? Quem são os traficantes norte-americanos milionários? Pergunta da Cláudia Sheinbaum. Passemos a pergunta ao Donald Trump. Então, ela fez muito bem, porque ontem ele ficou escarnecendo dela, dizendo o seguinte: ela tem medo dos cartéis. Quando eu pergunto para ela, a senhora quer que nós destruamos os cartéis? Ela fala, por favor, não, senhor presidente. Ele até remedou ela assim, né? Como se ela fosse uma protetora de cartéis. Então, ela deu o troco bem dado hoje. Isso. Então, Florestan, para 2020, mas a minha intuição, Florestan, que essa questão aqui é a questão central. Haverá interferência nas eleições brasileiras? Muita. Já está havendo, Florestan. Desde aproximadamente agosto, setembro do ano passado, uma parte considerável de contas progressistas de esquerda no Brasil começaram a sofrer uma censura indireta da Meta. Todos nós sofremos. Já é um laboratório para 2026. Em 2026, contas como a do Nicolas Ferreira terão bilhões de visualizações. Terão mais visualizações que habitantes do país. Eu entrei ali agora e vi as postagens do Nicolas. É isso. Você viu, Tereza? Aquilo é crime. É crime. Eu denunciei como crime. É crime aquilo. Pois bem, haverá a inteligência artificial terá um peso descomunal nessas eleições. Você imagina, Florestan, o que significará um vídeo de inteligência artificial mandado nas correntes multitudinárias do WhatsApp, o presidente Lula dizendo horrores sobre as religiões evangélicas? Vai acontecer. Porque na última eleição, em 2022... Defendendo aborto, vai ter tudo. É isso. E assim... Do Supremo, né? da Justiça Eleitoral. Né? Isso, exatamente, Florestan. Isso será decisivo. Agora, tem um ponto bem importante no Brasil, é que eu acho que a decisão final será interna. O que eu quero dizer com isso? Estamos em janeiro. Até outubro, temos aproximadamente 8 meses sólidos, de 8 a 9 meses. O governo da Frente Ampla precisa, de maneira forte, decidida, ter ações de centro-esquerda efetivas. Por exemplo, apoiar mesmo o fim da escala 6x1, apoiar mesmo a reforma tributária, apoiar mesmo um projeto que vise a tornar o transporte público gratuito em todo o país. Se o governo tiver uma postura mais firme de conflito e uma postura de centro-esquerda, porque, de novo, nós não somos mais adolescentes, nós não podemos imaginar que teremos um governo de esquerda no Brasil na atual correlação de forças. É impossível, é irresponsável. Mas um governo de centro-esquerda, Florestan, é possível. O governo se recuperou no segundo semestre de 2025, quando o governo deu uma guinada à centro-esquerda. Essa guinada tem que ser aprofundada, porque nós vamos enfrentar em 2026 pressão das grandes corporações, pressão do governo norte-americano, e enfrentaremos pela primeira vez algo, Florestan, que isso me choca muito. Realmente me choca. A palavra é esta. Porque nem em 1964, quando boa parte da esquerda acalentava o sonho de uma burguesia nacional, e nós descobrimos que não havia burguesia nacional. O que havia era uma associação direta com os interesses estrangeiros. Mas, Florestan, nem em 1964 nós enfrentamos pessoas com a desfaçatez, com a falta de caráter, com a vilania, com o servilismo, com a sabugice de um Nicolas Ferreira. O sujeito... Sim. Nós nunca enfrentamos um senador que pede para que o Peter Hegseth lance bombardeio na Baía de Guanabara, Florestan. Nós nunca tivemos um deputado federal que sonhou com o cruzado norte-americano no Lago Paranoá, Tereza. Nós nunca enfrentamos isto. Então nós precisamos realmente estar preparados, porque, Florestan, não será fácil. Não vai mesmo. Não vai ser fácil. Gente,
Olha só, nosso tempo acabou, mas eu preciso ler aqui mensagens, porque o Léo já está aqui nos bastidores, com o pé, assim, para subir. O Soberano Brasil fala assim, onde é que está a advocacia da União quanto às postagens do Nicola? Não vai ser responsabilizado? Cadê o Messias? O Lindbergh Farias entrou com a representação na Polícia Federal sobre as postagens do Nicolas, do Flávio e do Eduardo, né? O Coiotezinho fala o seguinte, uma pena, o tempo mostrou que na República entre Sócrates e Trasímaco, esse tinha razão, a justiça é a lei do mais forte, l'état c'est moi, Trump. E o professor Ed Silva fala assim, a China está autorizada a anexar Taiwan. O Júlio César Beraldi, fazia tempo que eu não vi o Júlio César Beraldi aqui, ele fala assim, Estados Unidos, China e Rússia dividem zonas de influência, ele pergunta. O professor Ed Silva volta e fala que, esse aqui eu já li, né, que é uma fonte da Telesul, uma informação aqui que ele traz. É isso, gente, essas são as informações, os superchats aqui da nossa audiência. Muito bom. Obrigada, professor, foi uma ótima conversa. Obrigado. Ô, João, fique ligado aí que vem coisa boa, a entrevista com o Jabur, né, feita com o Leonel. Coelhinho, Jabur? Agora. Vou assistir. Agora, na sequência. Um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau. Até. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. Tirar aqui o professor. Tereza já saiu. Florestan, vou só rodar a vinheta aqui e a gente colocar a André do nosso lugar. Tchau, tchau, gente.